Então vamos aí para a segunda parte, né, da aula sobre a questão de núcleo e divisão celular. Então a gente sabe, né, que para se formar células filhas é necessário que a célula passe por um ciclo celular, e uma das etapas do ciclo celular é a divisão celular, né? Então, a questão, o que a gente pode entender como ciclo celular, né? Os eventos de divisão da célula até formar células filhas. Então, a formação de células filhas a partir de células mãe, tá? E esse ciclo celular, ele é dividido em dois processos. No processo que a gente chama de interfase, tá? E o processo de divisão celular, que é onde eu tenho mitose e meiose, tá? A interfase é a parte, né, do ciclo que corresponde à maior parte do ciclo aí, onde eu tenho uma grande atividade metabólica e também o crescimento dessa célula, tá? E ele é dividido em três fases. Na fase G1, na fase S e na fase G2, tá? Então são eventos moleculares, são eventos que ocorrem no nível molecular da célula, tá? Do núcleo. Então, é lá nas moléculas de DNA, nas moléculas de RNA, não é uma coisa que modifique, né? Modifique a forma da célula. É um evento molecular, então é um evento bem microscópico, né? Quase nano, tá? E o resultado da interfase é justamente o crescimento da célula e a duplicação do DNA para que ocorra a divisão celular. Então, esse processo de interfase, ele é totalmente ligado ao processo de divisão celular, tá? Então, o processo da interfase, o processo G1, né, a gente pode entender ele como um ponto de restrição, tá? Ele vai ocorrer logo após o que a gente chama de mitose, tá? Que a gente daqui a pouco vai falar disso detalhadamente. O que vai acontecer nesse ponto G1? A síntese de RNA, de proteínas e de organelas celulares, tá? A célula, ela vai ter um grande aumento, né? Ficar grande, vamos colocar assim. E esse ponto de restrição é a parte importante do G1, por quê? Porque células defeituosas, né? Material genético danificado, que vai gerar células defeituosas, ele vai ser abortado nesse momento, né? Ele vai ser jogado fora, vamos entender assim, tá? Para que continue o ciclo. Eu não posso mandar uma coisa com defeito para continuar um ciclo. Então, por isso que a fase G1 é importante, porque ela faz esse ponto de restrição, né? O que está defeituoso volta e o que não está defeituoso, que está bom, continua no processo, tá? E eu tenho o seguinte, essa fase G1, ela é bem curta e acontece sempre em tecidos que tem uma grande regeneração, que acontece regeneração o tempo todo, né? Como é o caso da pele e dos músculos, né? E tecidos que não se renovam muito rápido, né? Ele demora, né? Ele pode entrar até numa fase que a gente chama de G0, que pode demorar de horas a anos esse processo G1, tá? E ficar, às vezes, em dormência por muito tempo, né? Tecidos que demoram muito aí para se regenerar, tá? A outra fase que é importante é o período S da interfase, né? É a fase de síntese, né? Por isso o S, síntese. E ele ocorre a duplicação do DNA. Então, no final desse período, o DNA, ele tá 2 vezes mais, né? Tem 2 vezes mais DNA do que eu tinha no início lá do G1, tá? E é onde eu também já tenho a separação do cromossomo, né? O cromossomo, ele já se forma do estado final dele, né? Ele já vai se formando para ter a ligação com o outro cromossomo e a divisão desse cromossomo nas próximas fases. E a fase G2, né, que a gente pode chamar como segundo intervalo, é aonde a célula acumula toda a energia necessária para sua divisão. Então, há um acúmulo de energia dentro da célula, então, de moléculas de glicose, né, de monossacarídeos aí, de outras substâncias energéticas para acontecer a divisão celular, tá? E em relação a como é um cromossomo, né? Então, o cromossomo, eu tenho a parte, né, a parte do cromossomo, eu tenho os braços,
superiores e inferiores, vamos colocar assim. A região do centrômero, que é onde eu tenho a ligação ali de um braço do cromossomo com o outro braço do cromossomo. E a questão das cromátides irmãs, né? Que é a questão da onde vai se ligar, né? A cabeça do cromossomo vai se ligar na cabeça do outro cromossomo, tá? Então, são as cromátides irmãs. E o telômero, que é a parte aqui da base do cromossomo, né? Então, a parte superior eu vou ter as cromátides irmãs e na parte inferior eu vou ter o telômero, tá? E esses cromossomos, eles podem ser classificados de acordo com a posição do centrômero, tá? Que é o que a gente vai ver agora nos slides. Então, gente, eu posso ter centrômeros aí metacêntricos, aonde o centômetro ele tá no meio dos cromossomos. Eu posso ter ele submetacêntrico, quando ele tá aí mais acima do normal dele, né? E eu posso ter cromossomos acocêntricos, aonde o centrômetro tá bem na parte superior do cromossomo. E posso ter cromossomos telocêntricos, aonde o centrômero tá bem no ápice aí do cromossomo, tá? Esse tipo de cromossomo aqui, ele não ocorre em células animais, tá? A gente vai ter só esses 3 tipos de cromossomos ocorrendo em células animais, tá? Telocêntrico só vai ocorrer em células de outros organismos, né? Na verdade, em células aí... em alguns animais, sim, né? E em vegetais, mas nunca em seres humanos. Eu não tenho telocêntricos em seres humanos, ok? Então, continuando, agora a gente vai falar sobre a parte da divisão celular, aonde eu tenho os processos de mitose e meiose, tá? Então, mitose e meiose, elas vão ter, né, o processo de divisão celular dentro do ciclo celular. E a diferença básica entre mitose e meiose é que mitose eu tenho uma multiplicação de células e as células filhas são iguais às células mãe, ou seja, elas têm o mesmo número de cromossomos. Já na meiose, a meiose a função dela é para produção de gametas ou esporos, quando a gente fala de reprodução sexuada, onde há troca de gametas. E as células filhas vão ter a metade dos cromossomos das células mãe, justamente para que haja a união do gameta que vem do pai com o gameta que vem da mãe e formar um ser com aquela quantidade certa de cromossomos, tá? A meiose tem uma questão importante quando a gente fala de variabilidade genética, né? Então, de manter a diferença genética que eu tenho entre os seres, né? Então, esse conceito de variabilidade genética é um conceito importante, né? Quando a gente fala de reprodução assexuada, onde eu não tenho troca de gametas, eu não tenho variabilidade genética, né? O DNA não se recombina, não se combina diferentemente e forma indivíduos iguais, né? Eu tenho uma clonagem, uma pessoa igual a outra, né? Quando eu não tenho variabilidade genética. Quando tem variabilidade genética, que é o que acontece na meiose, eu tenho a formação de um indivíduo que é um pouco diferente, vamos colocar assim, dos pais, né? Por exemplo, nós somos um pouco a mistura dos nossos pais, né? A gente não é nem igual à nossa mãe, a gente não é igual ao nosso pai. A gente é meio a meio cada um, né? Às vezes o fenótipo, né, o externo, a gente talvez pareça mais com o outro, mas a gente tem a mistura dos dois, né? E justamente a meiose causa isso, que é a variabilidade genética, né? Ser diferente um pouco de quem te gerou, né? E a mitose, ela tem também etapas, né? Com a meiose também, elas têm etapas que vão fazer a diferença, né? Vão lá preparar a célula para se reproduzir, né? Preparar esses cromossomos para formar células diferentes. Então, a gente tem, né, na mitose, a primeira fase, que é a prófase, que é a preparação dessa célula, tá? A outra fase, que é a metáfase,
que é onde eu tenho os cromossomos. A principal característica, os cromossomos ficam no meio do citoplasma da célula, né? Então eles se juntam no meio do citoplasma. Na anáfase, eu tenho a separação das cromátides irmãs, então aquelas pontas lá dos cromossomos se separam e vão para lados opostos da célula. E na telófase, eu tenho a reorganização dessas cromátides, né? Então os cromossomos, eles vão se dividir lá e vão se juntar diferentes, né? Vão se juntar, vão se repartir e juntar de forma diferente, né? E a citocinese, que é a última parte da mitose, né? Da divisão celular aí, eu tenho a separação daquela única célula em duas células, né? Tem uma diferença de mitose quando a gente fala de célula animal para célula vegetal, né? Na célula animal eu vou ter uma mitose que a gente chama de centrípeta, tá? Então a divisão vai ocorrer ali no meio, né? A célula ela vai se estrangular para justamente se romper e formar duas células, então de uma célula vira duas. E na célula vegetal a gente chama de centrífuga, porque vai surgir, né, um plasto, uma região que a gente chama de fragmoplasto, que vai surgir justamente no meio da célula para surgir duas células filhas, tá? Então, é diferente essa citocinese na célula vegetal justamente por causa da presença da parede celular. Então, tem que ter uma formação de uma parede celular ali para que essa célula única se divida em duas, tá? O que vai acontecer aí na citocinese, né? De ser centrífuga e centrípeta, né? Então, na célula animal, ela vai fazer esse estrangulamento do anel de actina e miosina aqui, justamente para se formar duas células, né? E já na célula vegetal, como eu não tenho só membrana plasmática, eu também tenho parede celular, eu preciso formar esse disco de fragmoplasto aqui, para que a parede celular surja aqui e essa célula possa se dividir em duas. Ok?